Boa noite a todos, minhas irmãs, meus irmãos. É para nós motivo de alegria, de satisfação, estar mais uma vez nesta casa. Logo nos primórdios desta fundação desta casa, nós tivemos a oportunidade de nos confraternizarmos com a equipe da casa. Estivemos por algumas vezes aqui, já fazia algum bom tempinho que aqui não nos encontrávamos. E naquela oportunidade dissemos que era uma casa que ganhou meu carinho de momento imediato, por conta de me lembrar a primeira casa espírita em que eu adentrei, que era uma casa acolhedora, pequenininha assim, e me lembrou muito. Então, agora eu retornando, deu uma reforminha, né? Agora ela está bem mais fácil de fazer as coisas aqui. No começo ainda era um pouquinho mais parecido com residência do que com, né? Mas muito bom. Meu nome é Felipe Wagner, eu venho aqui da Cachoeira do Bom Jesus, do Centro Espírita Irmão Erasto, lá da Serte. Mas, hoje, nós estamos aqui através de um movimento importante que todo o movimento espírita vem fazendo já de muitos anos, no sentido de união e unificação entre as casas espíritas, para que a gente consiga ter uma unidade de programa de trabalho baseado nas obras básicas de Kardec. Então a gente vem buscando a todo mês um expositor de uma casa visita a outra, sempre dentro dos temas colocados pela Federação Espírita Catarinense, que por sua vez está ligada à Federação Espírita Brasileira, que por sua vez está ligada ao Conselho Espírita Internacional. As pessoas, às vezes, as irmãs, os irmãos, quando chegam numa casa espírita, como eu cheguei lá no passado, numa casa pequenininha, achava que era só aquilo. Mas a gente não tem noção da grandeza, não só da grandeza da doutrina, como a grandeza do movimento espírita. Então, vejam que interessante. Aqui na ilha de Florianópolis, nós temos um departamento administrativo da Federação Espírita Catarinense, que é União Regional Espírita. A número 1 fica aqui na ilha. Todas as casas espíritas aqui da ilha têm o apoio e a diretiva trazida através da primeira URI. Se nós olharmos para todo o estado de Santa Catarina, desde a ilha aqui até a ponta onde nós estamos, vizinho da Argentina, nós temos 16 URIs, 16 Uniões Regionais Espíritas. E todas elas se congratulando e se organizando e dessa maneira, então, fazendo a força do movimento espírita do nosso estado. E assim, nas outras unidades federativas do Brasil, nós também temos uma federação. Então, nós temos 27 federações espíritas ligadas à Federação Espírita Brasileira. E dessa maneira a gente consegue, por exemplo, estava falando agorinha, Leila, né? Com a nossa irmã Leila, falando a respeito de Brasília. Ela teve um bom tempo da vida dela ali, né? E é onde está a Federação Espírita Brasileira. E aí ela estava falando do curso do ESD 1, aqui, né? Que é justamente o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o fruto do trabalho dos centros espíritas, que subiu os degraus até a federação, que voltou para todos nós. Então, hoje, quando a gente pega uma apostila do ESD 1, ESD 2, tomo complementar, a gente vê uma série de referências, a gente vê uma porção e a mais do que isso, um método de ensino bastante importante que veio da onde? Veio das casas espíritas. Um fazia de um jeito, outro fazia de outro. Aí fomos
nos reunindo, organizando a temática, e assim subiu e desceu de volta para nós. Então, é essa a unidade necessária para que a gente consiga ter as possibilidades. Por exemplo, a Leila saiu de um estado, ela é natural do Rio, né? Sou do Rio. Natural do Rio. Aí, lá em Brasília, depois está aqui, em Florianópolis. Então, quando a gente sai de um estado, eu também, eu já rodei um bocadinho aí por esse país, e em cada lugar que eu ia procurar um centro espírita ligado ao movimento espírita, justamente por saber do compromisso com a pureza da doutrina. E a gente vê isso, sai de um lugar, vai para outro, acaba encontrando facilidade, por quê? Porque o movimento funciona desse jeito. E o fato de vir um expositor de uma casa até outra, é nesse sentido também da gente estar tabulando essas ideias, tá bom? O tema a nós proposto pela primeira URI para o dia de hoje, para algumas reflexões nossas, é um tema, digamos assim, um pouco difícil de compreensão. É o desgosto da vida, o suicídio. Se nós olharmos esse livro aqui, que é o primeiro livro da codificação de Kardec, que é o Livro dos Espíritos, Kardec, como todos, ou a maior parte sabe, ele foi um grande pedagogo. Então a forma dele pensar as coisas facilitou por demais a doutrina dos espíritos em sua difusão. E nesse livro aqui, ele tem 4 partes. A primeira parte diz respeito, digamos, ao Criador. A segunda, à criatura. A terceira, a criatura nos 2 planos, no plano material e no plano espiritual. Aí a terceira parte fala justamente das leis divinas ou naturais ou das leis morais, que são as leis imutáveis que vêm do nosso Criador. E a quarta parte fala do que nós temos aqui na vida presente, de esperanças e consolações, e fala da vida futura, esperanças e consolações também. E nessa quarta parte, lá no capítulo 1, onde está falando da Terra ainda, da nossa vida na materialidade, tem justamente esse tema, que é das penas e gozos terrestres, essa parte. Então está falando o quê? Desgosto da vida e suicídio. Muito bem. Não deve ter sido à toa que a espiritualidade orientou o trabalho de Kardec para incluir isso. Se nós formos pensar nos tempos atuais, mais do que nunca é um tema presente. Mas na época de Kardec, estamos falando 160 anos atrás, 170, foi o Livro dos Espíritos, é 18 de abril de 1857. Olha quanto tempo atrás. Ele já trabalhou esse tema lá, já vislumbrando o que viria para o futuro. Se hoje nós formos considerar, a humanidade terrestre, ela pegou um caminho um pouco complicadinho, que fez com que a gente, na maior parte dos lugares desse planeta, a humanidade terrestre, ela está, digamos, num contrapé, numa visão equivocada do ato de viver. Por que equivocada? Vamos lá, vamos pensar. Nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência carnal, uma experiência na materialidade. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos um espírito que habita um corpo. E tal qual
nós trocamos de vestimenta quando ela já não mais nos serve, está puidinha, está rasgada, não tem mais condição de nos servir, nós trocamos. Esse espírito imortal que somos nós também tem esse processo de troca. Então, esse ser que um dia foi criado por Deus e a partir desse momento foi lhe dada a oportunidade de viver toda a imortalidade, esse espírito, ele veio progredindo à medida em que ele fazia o seu percurso da erraticidade, ou seja, da vida espiritual para a vida em matéria, da vida em matéria para a vida espiritual, da vida espiritual para a vida em matéria e assim por diante. E nesse momento, usando a linguagem da juventude, nesse momento, quando você vai falar do negócio de equipamento eletrônico, né? A turma fala, essa aqui é a última versão, né? Igual esse aqui, né? A última versão, né? Nós somos a melhor versão de nós mesmos, como espíritos imortais, porque nós estamos aqui. Porque para chegar aqui, com os nossos erros, como estava falando aqui, a aceitação dos nossos erros, com os nossos erros e com os nossos acertos, nós conseguimos nos encontrar com a nossa consciência atual. E onde está o equívoco de entendimento? É que, muito embora nós saibamos, a maior parte de nós, como seres pensantes, a gente sabe que a gente é um espírito imortal. Mesmo aquele que se diz ateu. Mesmo aquele que diz, depois que acabou a vida não tem mais nada. Ele diz, mas ele intui que não é bem do jeito que ele fala. Só que, muito embora a gente saiba disso, nós dedicamos maior empenho nosso em cuidar das coisas transitórias e não das coisas perenes. Esse é o grande momento em que nós estamos vivendo. Como sociedade, principalmente a sociedade ocidental do nosso orbe planetário, só que nos últimos tempos, a gente pode falar que isso é geral, mas principalmente a ocidental, ela veio num caminhar onde nós saímos daquela chamada, quando a gente vai lá nos livros de história, fala a Idade das Trevas, que foi a Idade Média. Por equívocos nossos, nós não tínhamos acesso à razão, ao conhecimento. E aí, então, saímos dessa idade para a Idade das Luzes, que é o Iluminismo. De lá para cá, foi se dando consciência dos processos da matéria. E isso fez com que nós fôssemos vivendo uma vida em matéria tão ou mais importante do que a nossa vida como seres imortais. E aí, nós começamos a estudar. E as academias, as universidades, elas pegaram esse viés materialista e foram colocando como verdade única e absoluta. E nós fomos assimilando essas ideias. Chegamos então no século XX, no século passado, onde nós tivemos o império da matéria. Então se transformou a vida da sociedade como uma vida focada na matéria. E ainda na segunda metade do século passado, isso ficou mais acirrado no momento em que se colocou a necessidade de consumo. Eu lembro, eu sou uma pessoa que nessa presente existência eu tenho 65 anos hoje, e nos meus 65 anos, quando eu tinha 5, o país era pobre. 60 anos atrás, o país era pobre. A coisa mais difícil do mundo era a gente ter uma roupinha que era só nossa. Eu, numa família de muitos irmãos, a mãe comprava uma fazenda, cortava, ficava todo mundo com
com a mesma camisa, né? Então, não importa quem fosse, cortava porque tinha que economizar, porque era assim que se faziam as coisas. E não era só o caso da minha família, não. Isso era no geral. Aí nós começamos a ter a fartura. E na fartura começamos a ter o gosto pelo consumo. E aí então, de meio se torna fim. O consumo se tornou o fim de todos nós. Nós vivemos para consumir. Esse é o grande equívoco da sociedade de hoje. Ora, se nós vivemos para consumir, se eu não consigo consumir, eu acabo tendo frustrações. E essas frustrações me trazem angústia. E essas angústias, quando exacerbadas, me trazem desgosto pela vida. E o desgosto pela vida, quando superlativo, ele pode me levar a ideias insanas de pular do barco antes do tempo. Essa é a sequência das coisas. Mas não é só esse lado. Se nós observarmos as pessoas que muito têm, ficam enfastiadas pelo que muito têm e acabam por perder o gosto pela vida. Por conta de que tudo que eu precisava ter eu já tive, tudo que nada mais me agrada, nada mais me faz graça, e pode partir também por esse caminho sinistro de tentar contra a própria vida, que é o maior patrimônio que Deus nos deu. É o dom da vida. Dessa forma, o que nós criamos para nós mesmos? Uma sociedade doentia, onde é comum se viver das aparências e se fugir da nossa própria interioridade. Onde a celebração do cotidiano, ela é feita através de figuras que talvez não tivesse expressão alguma, não fosse a tecnologia hoje que nos permite isso. E assim nós vamos vivendo. E então vamos nos frustrando, e então vamos nos adoentando, as doenças do corpo e principalmente as doenças da alma, que podem nos levar a caminhos tortuosos, que podem nos levar ao suicídio. Por isso que o tema é mais do que presente. Está escrito lá desde 1857, mas é um tema mais do que presente. E se nós formos observar da questão de número 943 até a questão de número 957 deste livro aqui, é sobre esse tema que o codificador organizou. E se formos ver as respostas dos espíritos superiores às questões do nosso codificador, é muito interessante de observar que as respostas não falam de ociosidade, falam de trabalho. Então, se a gente for fazer um filtro, fazer uma peneira, nós vamos descobrir que aquele dito popular, que eu conheço desde quando menino, que cabeça vazia é templo do capeta. Tem toda a razão. Os espíritos superiores nos orientam que a melhor vacina contra essa epidemia chamada suicídio é o trabalho. É pelo trabalho que a gente consegue construir no nossa mente, no nosso sentimento, no nosso pensamento, enfim, em nosso espírito, as coisas que são perenes. É pelo trabalho. Até mesmo aquele que muito tem, quantas vezes no atendimento espiritual, no atendimento fraterno, a gente recebe pessoas, né, que, olha, eu estou aposentado, ganho muito dinheiro, não consigo gastar tudo que eu ganho e sou um infeliz da vida. Aí a gente sugere, dentre outras coisas,
sugere trabalhar pelo próximo, e quando essa pessoa abraça essa causa, rapidinho sara. Não é fato? Rapidinho sara. Por quê? É o trabalho que edifica. Tem uma ordem monástica chamada os beneditinos. Os beneditinos vêm por conta de São Bento. São Bento foi um padre ali daquela idade das trevas ali, do século IX para o século X, que criou uma ordem, que é a Ordem dos Beneditinos. E qual é a máxima dessa ordem? A frase que perpetua o trabalho e a dedicação deles. Ora et labora. Quer dizer, reza e trabalha. Fazendo assim, esses números alarmantes que eu vou rapidamente passar, até mesmo por respeito ao horário que nós temos, a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde do Brasil dizem que o suicídio é a quarta causa de morte depois de acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal entre jovens brasileiros de 15 a 29 anos. Os dados da Organização Mundial de Saúde também apontam que o suicídio é considerado a segunda causa de mortes entre os jovens do mundo, depois do acidente de trânsito. Gente, é alarmante. Eu não vou nem continuar com esses dados, porque é somente por uma reflexão nossa. Por que essas estatísticas tão alarmantes estão aí presentes? Por conta daquilo que eu disse, nós perdemos o fio da meada. A juventude, principalmente, ela precisa ser escorada, precisa ser apoiada por nós todos, por conta de buscar valores perenes e não valores efêmeros, passageiros. Efêmero é uma palavra em grego, é uma palavra portuguesa que veio do grego, que a origem dela é muito interessante para ver o fenômeno que está acontecendo hoje em dia. Efêmera. Efêmera em grego é dia. É por um dia. Então, a gente está buscando coisas que no dia seguinte acaba. Quantos, como é que chama isso? Celebridades das redes sociais aparecem e somem. Justamente porque a base não é aquilo que é perene, aquilo que alimenta o espírito, e sim a base é a base da vaidade, é a base do orgulho, dessas coisas todas. Aí então, Leon Denis, que foi foi chamado o apóstolo do espiritismo, foi um grande sucessor de Allan Kardec depois da partida dele para a pátria espiritual, que deu um suporte muito grande para a Amélie Boudet, que era a esposa do Allan Kardec, ele com mais o Gabriel Delane e o Camille Flammarion. O Leon Denis tem um livro que, para falar desse tema aqui, eu diria que é um livro de cabeceira. Ele chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E nesse livro, ele fala com todas as letras aquilo que talvez a gente pudesse colocar. Não tem aquelas coisas que a gente faz, eu vou pendurar no espelho, porque toda hora que eu for olhar para o espelho eu leio aquilo, eu diria que é isso aqui, quer ver? Olha o que ele fala. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso. Um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência.
A sabedoria é o prêmio que nós recebemos. Essas são palavras do Leon Denis. Então, para a gente chegar mais na temática trazida pelos espíritos superiores através da inteligência das perguntas de Allan Kardec, eu trouxe só algumas perguntinhas que estão ali naquele rol que eu falei entre 943 e 957. Olha que interessante. Ele, na questão 943, ele pergunta: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? A resposta firme dos espíritos superiores: efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Tudo aquilo que nós estávamos conversando antes. Mente ociosa, não tem o que se fazer. Hoje nós temos os jovens há mais tempo que vivem dentro da casa de seus papais com 30, com 40, com 50 anos, vivendo de mesada de pai, não tem? E a gente fala, isso aí é raro. Infelizmente não é raro não. Imagina o que tem na mente desse cidadão. A ociosidade. Aí ele fala, a falta de fé. A fé é o instrumento do amor. A fé, Jesus nos demonstrou em cada uma das passagens onde ele fez suas curas. Se nós formos estudar dos evangelhos de Jesus, os conhecidos, os oficiais e os não oficiais, tudo o que se fala de cura de Jesus tem dois fatores que são preponderantes. Em cada uma das curas ele fala, a tua fé te curou. Ele não diz, eu te curei. E de vez em quando a gente vai por algumas casas espíritas por aí, o pessoal fazendo trabalho de atendimento, de desobsessão, e às vezes a gente ouve umas coisas que dá até um arrepio, né? Ah, nós curamos tal pessoa. Que nós curamos? Se Jesus, que era Jesus, fala, a tua fé te curou, né? E a segunda coisa que ele fala é fundamental para uma virada de chave. Ele fala sempre, vá e não voltes a pecar. O que representa vá e não voltes a pecar? Não do jeito da religiosidade intrínseca nessas palavras, e sim da questão da psique humana. Se eu estou sofrendo um mal, é por conta das minhas atitudes. Se eu me curo, se eu não mudar minhas atitudes, o mal volta. Quando ele diz, vai e não voltes a pecar, ele diz assim, mude a tua psicosfera. O que é a psicosfera? Da mesma maneira que a atmosfera, esse ar que a gente respira, psi é uma raiz muito antiga que diz respeito ao espírito. Então, é a atmosfera espiritual que nos cerca. Ela é o quê? É um processo de magnetismo. O que eu vibro, eu recebo. E o que eu recebo, eu vibro. Então, nós temos que fazer o quê? Vibrar bem para receber coisas boas. Então, quando Jesus falava, vai e não voltes a pecar, ele está dizendo, muda a tua psicosfera. Se transforme. E essa é a grande proposta do sofrimento. O sofrimento, ele não foi feito como fim. O sofrimento é meio. O sofrimento não é fim de ninguém. O sofrimento é meio de sabedoria, meio de aprendizado. E aí ele diz assim, os espíritos superiores, da falta de fé e não raro da saciedade, que é aquela outra situação que a gente estava falando. Eu tenho de tudo, e aí o que acontece? Começo a entrar em desgosto. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera.
Aí ele, na sequência, pergunta: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Aí o Kardec ainda era um bom perguntador, ele pergunta: não é sempre voluntário o suicídio? E eles respondem: não. O louco que se mata não sabe o que está fazendo. Então você já perdeu o juízo, aí pode acontecer. Então eles falam: não é bem assim, né? Mas de toda forma, a maior parte das vezes sim. Aí depois, se a gente for discorrer as próximas questões, eu gosto muito de prestar atenção nas questões elaboradas pelo Kardec, porque é como que se fosse uma cartilha para a gente conseguir compreender a essência da doutrina. Então ele vem fazendo perguntas que, com certeza, se a gente colocar entre cada um de nós aqui, nós vamos ver o sentido das perguntas dele. Eu vou falar rapidamente. Ó. Ele faz assim: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Aí ele pergunta: é do suicídio cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo? Aí ele pergunta: os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Aí ele pergunta: pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de desesperança? Olha quantas situações diferenciadas da vida que ele vem questionando. Aí ele pergunta na 948: é tão reprovável como o que tem por causa do desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? Não tinha aquele negócio da cultura japonesa, o harakiri? Eu tomei uma atitude de desonra, então eu vou lá, tiro minha vida. É uma coisa da cultura japonesa, de antigamente. É disso que ele está tratando. Eu fiz bobagem, então será desculpável o suicídio quando tenha, por fim, obstar a vergonha, que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? É disso que falava o Kardec aqui. Sabe a resposta? A todas isso aqui, cada uma tem uma resposta espetacular. Mas o resumo da ópera das respostas: o suicídio nada repara. O suicídio nada repara. Ao contrário, só aprofunda o problema. Aí ele pergunta assim, ó: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Aí a resposta: uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então, minha gente, a gente tem visto muita coisa acontecer. E a gente tem sido instado, a gente tem sido chamado em muitas situações muito delicadas para trazer conforto e consolo a famílias. E nesse sentido, não dá para a gente ficar falando da tristeza que vai ocorrer no pós-mortem, na vida depois que um suicida desencarna. Porque aqueles que aqui ficam, eles têm o direito à consolação, eles têm o direito ao acolhimento. E a nossa palavra nunca deve ser uma palavra de constranger, nunca deve ser uma palavra de ferir. Então, o que nós temos que falar para aqueles que têm no seu núcleo familiar situações como tal, que hoje em dia está cada vez mais comum, inclusive até de crianças em primeira infância, segunda infância, o que nós temos que falar é da misericórdia de Deus. E que nada, como dizia Salomão, o rei da sabedoria, nenhuma folha cai de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Se Deus permite que essa família esteja vivendo essa situação, essa aflição, motivo tem.
E não somos nós que vamos apontar o motivo. Temos que apontar o quê? A fé e a esperança. Porque Deus, como um pai, é pai de meu pai. Meu pai com todas as suas imperfeições. Jamais quis um fio de cabelo que fosse maltratar um filho dele. Imagina o pai de meu pai. Imagina o pai, o grande pai de todos nós. Imagina se em suas regras, se em suas leis estaria o sofrimento puro e simples. Sofrimento é meio, sofrimento não é fim. Pois então, para que a gente respeite o horário da casa, eu quero pedir a todos que vamos trabalhar. Deu problema, está difícil, as aflições da vida estão nos atrapalhando, vamos trabalhar. E trabalho não falta, né? Ainda mais na casa espírita, falta é braço, porque trabalho tem. E aí, então, eu trouxe para a gente fechar um pequeno texto de um livro chamado Alegria de Viver, da Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco. E apesar do livro chamar Alegria de Viver, esse texto é aflições. E diz assim: multiplicam-se as aflições no mundo, agigantando os corações humanos. Algumas invitam à superação, todas, porém, com finalidade depurativa, para quem lhe suporta a presença. Nem todos os homens, porém, logram entendê-las a fim de conduzi-las conforme seria o ideal. Em razão disso, há aflições que anestesiam os sentimentos, como outras que desarticulam o equilíbrio, levando a alucinações e a resultados infelizes. Os aflitos tropeçam nos campos da ação redentora, e porque tresvairados pelo inconformismo e pela rebeldia, agridem e são agredidos. Não obstante, as aflições atuais têm as suas nascentes nos atos do passado, próximos ou remotos de cada ser e da sociedade em geral, que devem ser reparados. A oportunidade da aflição é bênção, porque objetiva reeducar e propiciar crescimento a quem lhe recebe a injunção. A prova é de escolha pessoal, enquanto a expiação é inevitável e sem conduta prévia. Bendize as tuas provas e elege a ação do bem como técnica de crescimento para si mesmo. Agradece as expiações, por mais ásperas que te se apresentem, porquanto elas te propiciam a conquista do equilíbrio perdido, auxiliando-te a recompor e a reparar. Seja qual for o capítulo das aflições em que estagies, reconforta-te com a esperança, na certeza de que, suportando-as bem, amanhã elas te constituirão títulos de luz encaminhados à contabilidade divina, que então te alforriará da condição de précito e devedor, conduzindo-te à plenitude da paz, completamente liberado. É nesses votos de alegria, nesses votos de compreensão real do sofrimento, é nesses votos de esperança e fé que eu me despeço de todos, agradecendo, antes de tudo, a boa vontade e a paciência de terem me ouvido até agora. E desejando que Deus, em sua infinita bondade, nos traga a sua paz, seu amor e sua harmonia. E que tenhamos uma sequência de semana exitosa nas nossas formas de vermos os passos que damos e as pedras que nós temos a tropeçar. Uma boa noite a todos.